Boa noite a todos e a todas. Guardar o pessoal entrando. Vou botar aqui meu telefone. Acho que assim tá bom. Tá dando para ouvir bem? Tá dando sim. Pronto. O áudio e a imagem tá bom. Tá ótimo, então. Pessoal, enquanto o pessoal está entrando, hoje a gente vai fazer a nossa palestra com o tema Ação, Lei de Ação e Reação, que nos diz o Espiritismo. E aí eu gostaria, inicialmente, de dar boa noite, desejar as boas-vindas a todas e a todos, agradecer ao Grupo Espírita Renascer pelo convite de sempre e por nos possibilitar sermos também trabalhadores dessa seara de amor. É sempre uma alegria. Vamos começar com alguns avisos antes da nossa prece e depois a gente faz o trabalho do tema, certo? Próxima live, no dia 7, próximo domingo, a gente tem a nossa querida Alcídia Batista, vai trabalhar o tema do Evangelho no Lar. Todas as quartas-feiras nós temos o Evangelho no Lar com Soraya Vieira, aqui pela página do Instagram também. E as palestras que são realizadas nos domingos, agora elas estão sendo disponibilizadas toda terça no nosso canal do YouTube, o canal do Grupo Espírita Renascer. Então, vocês podem estar acessando também, curtindo, compartilhando, né? Que é uma forma da gente divulgar a doutrina espírita em todos os espaços, né? Ocupando os espaços também com o Consolador prometido. Eu tô ouvindo o eco, Alice. Tá bom? Tá dando para entender? Não sei se é meu celular, internet. Tá bom sim. Tá ok, então. Então, Alice, você pode colocar o som aí para a gente iniciar com a nossa prece? Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão entrando, amigos queridos do Grupo Espírita Renascer, do SEMEL aqui de Água Nova, do Sementes de Amor lá de Açu. Vamos juntos agora fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia, e agradecer a Ele por esta oportunidade de servir, reconhecendo a pequenez ainda de nossas almas, reconhecendo que ainda somos instrumentos falíveis nas provas diárias, mas reconhecendo de igual maneira a magnitude da bondade do Mestre e de que somos todos nós os seus tutelados. Te pedimos, Senhor, fortalece-nos na caminhada evolutiva para que possamos fazer das nossas vidas a vontade de Deus, que possamos diminuir as nossas más imperfeições, as nossas más inclinações, para que assim, Senhor, na luta diária possamos nós nos melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais, fazendo sempre a Tua vontade. Que o bem, que a caridade, que o amor seja realmente a bandeira a ser levantada por cada um de nós para nos transformarmos, Senhor, em pessoas melhores. E assim, Divino Mestre, te pedimos o auxílio em todos os momentos de nossas vidas, sobretudo naqueles das provas maiores pelas quais passamos, porque neste momento, Senhor, precisamos sobremaneira do teu sustento, da tua mão, nos erguendo em cada queda, em cada vacilo e nos dando a certeza de que o progresso e de que a evolução é o caminho que tu traçastes para cada um de nós.
esteja conosco, que a espiritualidade amiga e companheira nos auxilie nesta noite para fazermos o trabalho de divulgação da doutrina espírita de maneira responsável e que chegue em todos os corações. Amém, assim seja. Queridos, então vamos lá. Vou dar continuidade aqui. De alguns momentos eu estou olhando para a tela do meu computador. Então, quando eu desviar o olhar é por isso, certo? É porque eu organizei a minha fala para poder ir acompanhando por aqui. Nessa conversa da noite, ela está embasada, sobretudo, na codificação espírita. E aí, dois recortes principais para a nossa fala da noite. O livro Céu e Inferno, um livro importantíssimo da doutrina espírita, faz parte do Pentateuco Kardeciano. Pouco lido ainda, né? Mas é um livro cheio de reflexões importantes para a gente entender a nossa condição humana, mas também as nossas possibilidades enquanto espíritos na senda do progresso. Nós também vamos trazer um recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, para poder trabalhar a temática da noite. E fizemos aí algumas compilações de reflexões de alguns dos nossos irmãos palestrantes, como o Haroldo Dutra e também a Sueli Caldas Schubert. Aleph, as pessoas estão dizendo que está tendo um eco, eu também estou ouvindo. Não sei se dá para... Esse eco está atrapalhando muito, eu estou ouvindo o tempo todo. Agora parou. Só um minuto, Lili, só um minuto. Sim, sim. Pronto, Lili. Agora sim. Então, continuando, né? Acho que agora melhorou, pelo menos eu não estou mais ouvindo. A lei de causa e efeito é o que denominamos aqui de ação e reação. Então, a lei é causa e efeito. A ação e reação é o nosso comportamento perante a lei, certo? A literatura complementar espírita, por exemplo, o André Luiz, né, na obra do André Luiz, a gente vai ver muito ação e reação, certo? Então, a gente trabalha na perspectiva da lei de causa e efeito e a ação e reação como um comportamento nosso perante essa lei. Daí, na literatura complementar, a gente vai traçar um pouco dessas reflexões também, e é sobre essa reflexão que a gente vai tentar trabalhar essa noite, ok? Eu vou tentar trabalhar em torno aí de uns 40 minutos, para que a gente possa abrir para alguns questionamentos se surgirem no final. Então, a lei de ação e reação está expressa nas palavras de Jesus Cristo, quando ele destaca: a cada um segundo as suas obras. Né? Então, a partir daí, Jesus, em vários momentos, ele chamou essa atenção dos discípulos, das pessoas segundo as suas obras. A lei de ação e reação é também uma das leis da física, a terceira lei de Isaac Newton, né? Ou seja, a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade. Então, o que você joga, retorna em igual intensidade. É mais ou menos nessa perspectiva que a gente também trabalha a lei de ação e reação dentro da literatura espírita. A lei de ação e reação, ela compõe as leis naturais. E as leis naturais, elas nada mais são do que as leis de Deus. São as leis que regem o universo, as leis que regem a nossa vida em todos os mundos do universo, né? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai trabalhar um pouco disso, sobre a questão das leis naturais. E aí os Espíritos vão responder, inclusive, que a questão da infelicidade, o homem só se torna infeliz quando ele se afasta dessas leis naturais, portanto, quando ele se afasta de Deus. Se a gente conseguir vivenciar a nossa vida sob a égide das leis de Deus, e elas estão guardadas aonde? Na nossa consciência, a gente consegue, então, viver de maneira mais feliz aqui na Terra, né? Então, o problema não está somente... o problema não é da lei, o problema é da nossa conduta diante da lei, né? Então, para que a gente possa começar a entender
essa perspectiva da ação e da reação. Então, as reações pelas quais nós passamos, elas são consequência do nosso afastamento de Deus. Quanto mais a gente se afasta da divindade, e aí é bom que a gente diga, nós estamos falando de Deus, não o Deus antropomórfico, não o Deus dogmático que as religiões criaram, né? Nós estamos falando da divindade do Criador, que nossa condição humana ainda não tem condição de caracterizá-lo. A gente sabe de algumas dos atributos de Deus, que os espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, mas a gente ainda não tem condição de dimensionar Deus. No entanto, a gente sabe que ele é amor, ele é bondade suprema e ele é soberanamente bom e justo. E por aí, se a gente entende Deus nessa perspectiva de soberanamente bom e justo, nós entendemos que ele não castiga ninguém, e que ele, de certa maneira, não pune as pessoas. Os problemas, as dores que a gente tem no nosso cotidiano são resultado das nossas ações. Sejam desta encarnação, desta vida, sejam reações de ações realizadas em vidas anteriores, certo? Isso também é bem explicado no livro Ação e Reação, do André Luiz. É um dos livros, inclusive, mais lidos do André Luiz, da obra do André Luiz, que é psicografada por Chico Xavier. É um livro belíssimo, eu gosto de todas as lives destacar isso, né, indicar livros para quem puder ler, porque é um livro muito interessante. E tem um diálogo do instrutor Silas com Hilário e André Luiz, quando eles estão visitando zonas mais umbralinas, né? E aí o Silas vai dizer, o Hilário vai dizer, nossa, tanto sofrimento, que paisagem difícil de se ver, né? Como que esses espíritos estão vivenciando esse sofrimento, essa dor toda, e ele se condói com aquilo, e o Silas vai vai trazer uma reflexão muito bonita, curtinha, que eu gostaria de ler. E aí ele diz assim, depois de todo um diálogo, né? Tô lendo só um trechinho, quem tiver curiosidade, leia essa obra, Ação e Reação, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Aí ele diz, não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Ele pergunta, né? Na mesma leira de terra davidosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim, tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para todos nós. Então, se a gente quer proteger um jardim, a gente vai ter a flor que perfuma. Se nós queremos colher flores, então nós temos que cuidar do jardim. Se nós não queremos recolher urtiga, então é importante que a gente não acalente a urtiga, ou seja, as dores que nós vamos colhendo durante o nosso processo de caminhada terrestre são resultado daquilo que a gente planta, né? A plantação, ela é uma possibilidade, né? Agora, colher sempre. Tudo que você planta, você colhe, né? Você tem possibilidades de plantar ou de não plantar. Agora, a colheita, ela é determinante, né? E aí, se a gente quer colher coisas boas, é preciso que a gente também plante coisas boas. É o que nos lembra Emmanuel, né? Quando ele coloca, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então, quando a gente analisa as nossas vidas, se a gente não identifica nesta vida, por exemplo, de repente eu estou vivenciando um grande problema, um grande dilema na minha vida, e esse dilema não tem a ver necessariamente com alguma coisa que eu cometi aqui, né? Eu estou tendo uma vida organizada, regrada no sentido da moral, no sentido do respeito aos outros, dos valores éticos, né, fundamentais para uma vivência em comunidade. E mesmo assim eu tenho sofrimentos muito grandes. Isso, se não é resultado dessa vida, é resultado de vidas anteriores. Portanto, a lei de ação e reação, ela é inegável e ela acontece, quer a gente queira, quer não, porque nós estamos imersos nas leis de Deus, certo? Assim, nós nascemos onde nós devíamos nascer. Ninguém erra de endereço. Não há acasos na obra divina. E a lei de reencarnação, que para nós é a grande misericórdia de Deus, ela, portanto, ela justifica a lei de causa e efeito, ela justifica a ação e a reação, certo? Então, se não é dessa vida, é de uma encarnação passada, de um jeito ou de outro, a gente vai colher os frutos da nossa colheita, né? Da nossa plantação.
Só que é preciso que a gente não confunda a lei de ação e reação com, por exemplo, a pena de talião. Porque daí parece que, eu cometi um crime com alguém numa vida anterior, então nesta vida, pela lei de ação e reação, eu vou ter que, de repente, vamos supor que eu matei alguém, eu vou ter que ser morta por essa mesma pessoa, por outra pessoa, mas vou ter que ser morta do mesmo jeito. A ação e reação, a reação ela está nas nossas mãos, a ação em si está nas nossas mãos, mas a reação, ela é resultado também da misericórdia de Deus. Então, Deus nos permite, por exemplo, diminuir os nossos débitos, pagar os nossos débitos através do amor. O problema é que nós ainda temos escolhido a dor, sobretudo porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso aí é importante a gente entender para que a gente compreenda a justiça divina, entenda que Deus é realmente misericordioso e que muitas dores que nós poderíamos estar vivenciando, maiores do que as que a gente já vivencia, é porque Deus não cobra assim de uma vez só a prestação, é por parcela, né? E aí, Chico me lembrando, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu estava tentando lembrar dessa frase, é isso mesmo, né? Semear é livre, né? Você semeia se você quiser. Agora, você vai colher tudo aquilo que você semear. No livro Céu e o Inferno, nós vamos ter o Código Penal da Vida Futura. É belíssimo, são 33 artigos. Eu vou fazer a leitura só do artigo 33, que tem 3 incisos. Eu vou chamar de incisos, não sei muito bem como é essa nomenclatura no direito, né? Mas como a gente está falando de código e de artigos, então, o primeiro inciso, Kardec vai colocar: o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, por que nós sofremos? Porque nós ainda somos imperfeitos. À medida que a gente progredir, à medida que a gente se melhorar, o sofrimento tende a diminuir, certo? Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promandada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Portanto, são consequências naturais. Não é porque Deus castiga, não é porque às vezes a gente está revoltado e diz: por que Deus fez isso comigo? A lei divina se baseia na misericórdia e no amor de Deus. Então, o que eu passo, o que eu vivencio, é muito mais resultado e é uma consequência natural das minhas ações e não necessariamente de castigos da divindade, né? Como, por exemplo, a doença é a consequência dos excessos. O tédio é a consequência da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Então, Deus não está lá, né, no trono, como a gente gosta de imaginar Deus, com o dedinho apontado para nós, fazendo de nós marionetes, né? E aí, vou castigar você por isso ou por aquilo. Não, a divindade não trabalha nessa perspectiva, né? As consequências do que a gente vivencia é muito de como a gente tem conduzido a nossa vida, seja nesta encarnação, seja de encarnações pretéritas, né? E o terceiro inciso, ele vai dizer: podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, nós temos condições de nos melhorarmos e de nos libertarmos de nossas imperfeições. É fácil? Olha, os espíritos vão dizer a Kardec que às vezes o esforço é bem pequeno, falta a gente vontade. E estar mergulhado na carne dificulta, de fato, né, esse olhar mais geral para a nossa construção espiritual, para o nosso ser integral, né? Porque a carne, as vicissitudes da carne, ela tende também a bloquear um pouco a nossa visão mais geral e faz com que a gente, às vezes, esqueça de que nós não somos só carne, nós somos espíritos imortais. Mas falta de nós também, e é uma reflexão que eu trago para mim sempre, e quando a gente fala para o outro, é para nós em primeiro lugar, é que se a gente tivesse um pouco mais de vontade, a gente já conseguiria dar alguns passos a mais, né? Porque a consciência, onde estão gravadas todas as leis de Deus, ela sempre fala. Quando a gente vai cometer algum erro, algum delito, algum engano, a consciência cobra, ela fala.
Mas às vezes nessa tentativa do erro e do engano, a gente se deixa conduzir por isso e acaba cometendo e deixa de lado a consciência. Ela vai cobrar em algum outro momento, sempre, porque é nela que está gravada as leis de Deus, né? As leis de Deus não é de uma religião em específico, né? Nenhuma religião tem o domínio das leis de Deus. As leis de Deus são naturais e elas estão em todos os seres humanos, independente de ter religião ou de não as ter. Então, nós podemos nos melhorar. E dentro da lei de ação e reação, nós podemos alcançar os retornos benéficos à nossa prática. Portanto, é preciso nos arrependermos dos nossos erros, mas nós temos que ter cuidado de não cultivarmos o sentimento de culpa. Veja, é importante que a gente se arrependa quando a gente errar. Só que quando a gente mantém o sentimento de culpa, esse sentimento nos paralisa. A culpa, ela não é boa em momento algum. Ela nos paralisa, ela nos destrói, porque a gente começa a se odiar, né? Não é nem odiar o outro, é se odiar por algo que fez. Começa a se cobrar demais. E o caminho para que a gente resolva os nossos problemas e os nossos conflitos íntimos e os nossos problemas com outras pessoas não é a culpa, é o arrependimento. Porque o arrependimento é aquele sentimento que te coloca a serviço de corrigir o erro. A culpa não, a culpa te paralisa. E para falar sobre a culpa, para falar de causa e efeito, de lei de ação e reação, eu vou rememorar algumas histórias. Então, vou pedir licença para contar uma história bem interessante. Vou resumi-la, porque ela é longa, e vou indicar mais um livro para vocês, que é Memórias de um Suicida. É um livro maravilhoso. E eu vou contar a história de Mário Sobral, que é uma das personagens que está nesse livro. É um livro escrito, né, psicografado pela Ivone do Amaral. Quem narra essa história é o Camilo Castelo Branco, só que no livro ele usa o pseudônimo de Camilo Botelho. E ali a gente tem grandes reflexões, assim, para a gente entender a questão do suicida, entender que não é determinante, que não é porque a pessoa se suicidou, ela vai direto para o Vale dos Suicidas, não é isso. Existem os atenuantes, né? Existe o bem, todo o bem que a gente fizer aqui vai ser o nosso advogado em qualquer parte. Então é preciso que a gente também faça essa reflexão. Mas eu vou pedir licença para contar a história de Mário, certo? Mário era um grande boêmio, né? Ele se suicida em 1889. E ele era casado, tinha 3 filhos, tinha uma esposa, uma mulher muito virtuosa, cuidava muito do lar, né? Como era o papel da maioria das mulheres dessa época, e cuidava muito da sua família. Só que Mário era boêmio, né? Era o homem das noites, era uma pessoa que vivia muito mais para atender os prazeres da carne do que mesmo a responsabilidade do espírito. E nessa vida de boêmio, Mário ele conhece Eulina e eles começam a ter um romance. Eulina passa então a ser amante de Mário Sobral. Apaixonado por Eulina, né, e dentro de uma paixão muito repentina e sem cuidados, né, nem com Eulina, nem com a esposa, nem com ele mesmo, ele se envolve assim num romance que os perturbaria para a vida toda. Então Mário deixa a família, vai viver com Eulina, só que Eulina era uma mulher, tal como Mário, de muitas futilidades, e o que mais dava prazer a ela era os prazeres advindos do dinheiro. Então, Mário ele vai ter problemas financeiros, fica com a vida financeira totalmente desequilibrada, e Eulina se apaixona por outro cara e deixa Mário Sobral. Então, ele muito revoltado com tudo isso, né, a paixão consumiu totalmente, ele resolve dialogar com Eulina, né, entender por que ela o deixa e pedir a ela satisfação, né? Porque ele não aceita aquela situação. E Eulina desdenha dele, né? Dá risada da cara dele, enfim, uma situação muito conflituosa nesse diálogo deles dois. Então Mário começa a espancar Eulina, com chutes, com bofetões, né? É uma situação, inclusive, de feminicídio, lamentável, né? E nesse espancamento, ele perde totalmente o controle mental e psicológico naquele momento, e ele mata a Eulina com as próprias mãos, ele a enforca.
Quando ele percebe que Eulina estava morta, ele fica louco e ele se suicida também por enforcamento na cozinha de Eulina. Mário, então, vai, após o desencarne, né? Ele perde totalmente a lucidez e fica no Vale dos Suicidas. E naquele contexto, tá, Mário e vários outros suicidas nesse vale, né? E eles passam muito tempo em dores tremendas, resultado, né, do acometimento do suicídio e também da forma como viveram na Terra, né? Só que, com o tempo, eles são resgatados do Vale do Suicida por uma caravana dos servos de Maria, que trabalham no Hospital Espiritual Maria de Nazaré, onde Maria de Nazaré, é a figura principal dessa colônia espiritual, né? Que cuida de forma meio que exclusiva dos nossos irmãos que se suicidam. Então, eles são resgatados, são levados para esse hospital, são cuidados, são tratados, porque o corpo perece, mas o espírito ele permanece vivo, nós acreditamos nisso, e existe algo que molda o próprio espírito, que é o perispírito, né? Que é um corpo fluídico e ele é totalmente moldável. Então, a culpa de Mário ele começou a falar que não podia ter mãos, porque as mãos dele tiraram a vida de Eulina. E aquela frase o tempo todo, né? Eu não posso ter mãos, pois minhas mãos tiraram a vida de Eulina, moldaram o perispírito de Mário Sobral a ponto dele ficar sem mãos, né? No plano espiritual. O perispírito, ele mantém essa construção corporal nossa, certo? Então ele perde, ele fica sem as mãos, de tanto essa força mental, né? Essa força do pensamento, de ficar pensando que não merecia ter mãos, porque tinha tirado a vida de Eulina. Com o tempo, Mário é cuidado, amparado. Você vê que o amor e a misericórdia de Deus nos acompanha sempre, em todos os momentos, né? Então, nunca falta auxílio. Nem aqui na encarnação, na vida terrena, nem no plano espiritual. Nós estamos sobre a lei de amor, de justiça e caridade. Então, o auxílio não falta. Mário é cuidado e aí ele entende que se reencarnar, ele vai inclusive esquecer dessa dor que ele sente por ter tirado a vida de Eulina. Que aí ele descobre que a reencarnação, com a bênção do esquecimento do passado, ele vai poder ter uma vida, pelo menos um tempo de pouca perturbação, porque aquilo consumia diariamente, certo? Então ele aceita reencarnar. E quando ele reencarna, depois de 40 anos que ele está reencarnado, Camilo Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, vai visitar Mário, vai ver como é que está a reencarnação dele, porque até então Camilo não se sentia instigado por reencarnar. Camilo Castelo Branco também foi suicida, né? Acho que a maioria sabe a história dele. Ele ficou cego e aí com a cegueira ele não conseguia mais viver. Era um homem bastante orgulhoso para isso e comete o suicídio, né? Então ele também vivia nessa condição lá no hospital, na colônia Maria de Nazaré. E aí ele pede, o instrutor dele resolve levar ele para ele ver como é que Mário está. Então Mário reencarnou numa favela no Rio de Janeiro. Ele foi rejeitado pela mãe biológica, porque quando ele nasceu sem as mãos, né? Só os bracinhos. E era uma criança muito doente, então a mãe biológica dele era uma mulher também da vida noturna, né? O abandono deixa para uma vizinha criar ele. E essa vizinha, muito pobre, em condições paupérrimas, cria Mário com todo amor e todo cuidado possível, junto com uma filha. Quando Mário nasce, essa irmãzinha dele já tinha 10 anos. E aí Camilo vai visitar. Quando chega lá, Mário é um homem de 40 anos, né? Mário sofria de uma dispneia, resultado do enforcamento dele, e não tinha as duas mãos. E vivia em condições de extrema pobreza numa favela do Rio de Janeiro. E o instrutor de Camilo diz assim: Camilo, tá vendo aquela mulher, uma mulher de 50 anos, próxima de Mário? Ele diz: tô vendo, é a irmã dele. Você sabe quem é? Aí Camilo diz: não consigo identificar. Ele diz: preste mais atenção um pouquinho. Aí Camilo identifica, era Eulina. Eulina aceitou
receber Mário enquanto irmão, para ajudá-lo a curar as suas feridas da alma, numa demonstração de amor profunda, né? Entendendo que ela foi vítima dele. Então, olha, num contexto de reencarnação, a vítima e o algoz juntos. Entendendo que era vítima dele, mas entendendo também que ela, na sua condição de muita futilidade, contribuiu para aquela situação toda, e que ali era um processo de resgate. Então, Mário estava sob os cuidados, passou a vida toda sob os cuidados de Eulina, aquela de quem ele tirou a vida numa encarnação pretérita. Foi com muita dor que Mário Sobral conseguiu expiar, né, as suas faltas passadas, conseguiu pela lei da reação, e aí vocês vejam a lei da reação, né, da ação e reação. Então, a reação da ação no mal de Mário fez com que ele vivesse esse sofrimento todo. E aí vocês podem perguntar, mas poxa, então o resgate tem que ser sempre pela dor? A gente precisa sempre passar por momentos de dores assim, como Mário Sobral, por exemplo? Não. O resgate nem sempre tem que ser pela dor. O resgate pode ser pelo amor. Mas nós, espíritos imperfeitos e bastante endividados, ainda aprendemos melhor pela dor e ainda escolhemos, né, como professora diária nossa, né? Mas a gente poderia sim resgatar pelo amor, porque, como eu já disse, a lei de Deus é a lei de amor, de justiça e de caridade. E para a gente ter uma ideia do resgate pelo amor, eu vou contar a história da mãe de André Luiz, também uma historinha rápida. A mãe do André Luiz, se aqui tiver alguma pessoa que não é do meio espírita, que não conhece, mas tiver curiosidade, né, foi um espírito que utilizou muito da psicografia de Chico Xavier, e tem uma obra belíssima. O primeiro livro dessa obra que eu estou falando em específico é O Nosso Lar, inclusive tem um filme aí, também uma indicação de leitura para vocês. André Luiz, depois que está no plano espiritual, também foi uma pessoa que passou por vários problemas, né? Entra no plano espiritual enquanto suicídio indireto. Ele encontra a mãe dele, e aí no diálogo que ele tem com a mãe dele, o pai do André Luiz, quando era encarnado, ele teve uma vida muito desregrada também, cheia de futilidades. Então, ele tinha 2 amantes, né, nessa existência em que o André Luiz era o filho deles. E aí, ele volta para o plano espiritual em condições muito difíceis, junto com essas duas mulheres também, depois do desencarne delas. Eles ficam muito tempo no umbral, em sofrimentos enormes, porque tiveram uma vida totalmente desregrada, né? E aí não é nem só a questão do sexo, é a questão mesmo do orgulho, da vaidade, de uma série de outras coisas, certo? Quando André Luiz conversa com a mãe dele, ele pergunta pelo pai. Aí ele diz, mãe, como é que tá meu pai? Você tem notícias dele? Isso lá no plano espiritual, né? Aí ela diz, sim, meu filho, tenho sim, eu tenho cuidado dele desde quando ele desencarnou. Olha que mulher virtuosa, né? E um espírito bastante elevado. Inclusive, ela vivia em outra colônia que não a de André Luiz. Aí ela conta para ele, meu filho, eu decidi reencarnar novamente, eu vou voltar, estou organizando a minha reencarnação, e eu vou retornar. Estamos organizando para que eu retorne como esposa do seu pai novamente. E ele se surpreende, né? Porque ela viveu uma vida já como esposa dele, em tanto sofrimento, ele foi tão desrespeitoso com ela. Ela disse, sim, eu vou voltar, e as 2 amantes do seu pai nós receberemos como filhas, para que elas entendam que o amor pode ser construído também de forma fraternal. Esse é o verdadeiro amor. Então, olha que bonito. A gente pode resgatar pelo amor também. Isso depende muito da nossa condição evolutiva. Isso depende muito de como a gente encara as nossas provas na vida terrena. Isso depende muito de como a gente conduz a nossa vida. Às vezes eu tenho um determinado débito, uma determinada expiação que eu deveria perder um braço. Mas eu faço o bem, eu faço tantas coisas boas, eu consigo ajudar outras pessoas, e aí eu perco um dedo mindinho, por exemplo. Então, tá aí a misericórdia de Deus, né? Deus não nos cobra tudo de uma vez. E quando eu digo Deus, são as leis naturais, né? Não nos cobram tudo de uma vez, porque a gente não daria conta
Se nós tivéssemos que reparar todos os nossos débitos de uma vez só, nós não aguentaríamos. É como diz Chico Xavier, é a prestação, em suaves prestações, inclusive. E mesmo a gente sentindo que sofre muito, que a vida é muito difícil, é muito complicada, a misericórdia de Deus é muito maior do que tudo isso, certo? E para deixar mais, né, mais claro, eu acho que deu para entender, né, a lei de ação e reação, ela faz parte dessa lei maior de causa e efeito, é uma das leis naturais, nós não fugimos dela, né, e cada vez que a gente infringe uma lei, a gente precisa resolver esse débito, né, pagar esse débito. Não é Deus quem castiga, não é Deus que nos machuca, que nos condena. Não existe isso na lei divina, porque quando a gente entende Deus enquanto amor supremo, não tem como entender Deus enquanto um ser vingativo. Deus não se vinga, certo? Somos nós mesmos, com as nossas ações, né? A partir do que a gente faz, a gente vai colhendo, certo? No livro Céu e Inferno, que eu já falei para vocês, e aí espíritas e não espíritas, a gente tem, sobretudo os espíritas, a gente tem a obrigação de ler o Pentateuco kardeciano. As obras complementares, elas são excelentes, elas são mais claras, tem os romances que são melhor de ler, de entender, mas a gente só deve partir para as obras complementares mesmo, no sentido de estudo, depois que a gente tiver estudado o Pentateuco kardeciano, porque ele é muito claro e assim, tem tudo, por enquanto, até agora, não está ultrapassado, né? Pelo contrário, é atualíssimo. E no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro Céu e Inferno, tem 66 depoimentos de espíritos que desencarnaram, que Kardec foi compilando, foi organizando, né, e foi colocando nesta obra. E é muito interessante porque dá para a gente entender um pouco da lei de ação e reação. Como a gente ainda tem alguns minutinhos antes dos 45, eu vou rememorar, eu resolvi fazer essa palestra hoje contando histórias, né? Espero que vocês gostem de ouvir histórias. Mas eu vou rememorar a história de um senhor. Ele tinha o apelido dele era Max. Max o Mendigo. Então, esse senhor, ele viveu ali na década de 1850, certo? Ele teve uma existência, uma vida muito difícil. Ele vivia em situação de rua e era uma pessoa que vivia mendigando, né? Depois eu vou explicar o porquê, mas o início da história é ele aparecendo em sonho para uma jovem, a única que se lembrou dele depois que ele desencarnou, né? Era a filha de um senhor muito rico, que morava num castelo onde ele mendigava, né? Onde ele ficava na estrebaria e recebia de lá comida e ficava lá nos dias de chuva, de frio, enfim. Então, esse senhor, ele aparece em sonho para essa jovem, que foi a única que rezou por ele, para contar a história dela, né? A história dele, perdão. E aí ele diz que por que ele viveu uma vida tão paupérrima, por que ele viveu uma vida tão difícil, né, mendigando. E aí ele conta que há 1,5 século atrás, ele vivia naquelas terras, era uma região lá da Alemanha, Baviera, na Alemanha. Ele vivia naquelas terras, ele era um senhor, né, um dono de terras, vivia inclusive naquele castelo onde ele, na encarnação passada, mendigava nas portas daquele castelo. E ele era uma pessoa muito avarenta, era um senhor muito rude, muito cruel com os seus servos, uma pessoa que vivia de futilidades também, dos prazeres só da bebida, das jogatinas, alguém totalmente desconectado com a questão espiritual, né? E que a sua vida se resumia da matéria. Então, esse senhor, ele desencarna. Quando ele desencarna, algumas pessoas dizem, meu Deus, teve uma vida tão boa, cheia de prazeres, né? E aí ele até brinca com a menina, ele diz, mal sabem o que eu passei quando eu cheguei no plano espiritual, né? Então, mas ninguém chorou a sua morte, ninguém sentiu falta dele, porque vocês imaginam uma vida toda dedicada aos prazeres materiais, ao seu alto prazer,
e nunca dedicado ao bem, ao próximo, né? Então, quando ele desencarna, aquelas pessoas que foram vítimas dele se tornam, se vingam de alguma forma dele, então passa a persegui-los no umbral, né? E aí ele passa muito tempo ali naquela zona umbralina, sendo perseguido por aqueles que ele vitimou na matéria. E um certo dia, já muito cansado de sofrimento, ele roga a Deus que Deus o acolha, que o ajude de alguma forma e pede misericórdia. E ele escuta uma voz dizendo que dependia só dele. E aí ele pergunta o que é que ele tinha que fazer e a voz diz: se humilhe, né, diante daqueles que você maltratou, peça perdão a cada um que você vai conseguir sair dessa situação. Então ele passa a pedir perdão a todas as suas vítimas e um por um vai deixando de ocupar a casa mental dele, né, vai deixando ele, de certa maneira, em paz. Então ele conta para a menina: por isso eu nasci nessa situação, né? Quando ele nasceu, ainda criança, os pais dele desencarnou e ele viveu a vida toda sozinho, porque só era, né, a família dele acabou. Aos 40 anos, ele tem uma paralisia de todos os membros dele. Então, aos 40 anos, até os 40 anos ele trabalhava, né? Era muito pobre, mas se virava. A partir dos 40 anos, ele precisou mendigar para poder sobreviver. E ele viveu ainda 50 anos depois dessa paralisia. Então ele desencarna bem velhinho, muito cansado, mas ele conta que nunca, em nenhum momento, ele se revoltou. Ele viveu de forma resignada. E ele retorna para o plano espiritual em condições muito melhores do que aquelas da existência pretérita, quando ele era um rico senhor. Então é muito naquela lógica das palavras de Jesus, né? Os humildes serão exaltados, o reino dos céus é dos pequenos, né? Porque aqueles são estes que serão consolados, né? Então, assim, os títulos do mundo, a gente falava disso no nosso evangelho no CEMEL, né? Pelo aplicativo do WhatsApp essa semana. Os títulos do mundo não nos servem de nada quando a gente entra no plano espiritual. Porque os títulos que realmente contam, os tesouros que realmente contam são os tesouros da alma. É aquele bem que eu fui capaz de fazer. E não os títulos que eu fui agarinhando, os tesouros que eu fui acumulando. Sobretudo quando esses tesouros só servem para o meu prazer próprio, mas não são nunca utilizados para o auxílio de outrem. Então, é uma historinha também, como eu disse, são 66 casos, muito interessante. Ali tem casos de rainha, tem casos de pessoas muito pobres que desencarnam, né? E que chegam no plano espiritual em condições melhores ou em condições piores, a depender da vida que levou. Mas eu indico a vocês que leiam Céu e Inferno e revejam essas histórias, porque ali a gente aprende, tem muitas lições interessantes para a gente aprender, sobretudo nesse quesito. É preciso que a gente comece a fazer mais o bem e diminuir um pouco mais as nossas imperfeições, para que a gente possa dar conta mesmo da nossa missão aqui na Terra, certo? Então, com a compreensão da lei de ação e reação, nós temos melhores condições de vivenciar com resignação, inclusive, as nossas provas, como fez o senhor Max, em pleno sofrimento, mas o tempo todo resignado. E Kardec vai nos ensinar o bem viver. Então, num planeta de prova e expiação, sob a égide da lei de ação e reação, Kardec nos reapresenta o código divino do bem viver, que é o Evangelho de Jesus. E lá na introdução, no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma partezinha que eu vou ler bem rapidinho para vocês, que fala desse código divino, que ele diz assim: código divino para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. O Evangelho de Cristo é considerado o código divino, portanto, o bem viver. O Evangelho de Jesus se resume todinho na lei de amor, de justiça e caridade, mas sobretudo quando ele coloca o resumo inteiro das leis, dos mandamentos em dois:
Amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente conseguir realizar nas nossas vidas esses dois mandamentos, então nós estaremos, de fato, vivenciando aqui na terra e nos nossos corações aquilo que Jesus sempre pregou, que é o reino de Deus. É mais ou menos por aí que a gente consegue, inclusive, diminuir as nossas imperfeições, diminuir as nossas más inclinações e nos colocar aí nesse caminho mais retilíneo, né, na senda do progresso. André Luiz vai nos esclarecer isso, inclusive, quando ele diz: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. A ninguém devemos o nosso destino, senão a nós próprios. Então, não adianta a gente querer culpar o Deus, a divindade, as pessoas. Não. O nosso destino deve a nós, devemos a nós mesmos. Somos nós, com as nossas ações, com os nossos compromissos, que podemos tecer as asas de libertação ou as algemas de cativeiro. A escolha é realmente nossa. Para concluir e poder abrir aí para alguma pergunta, algum comentário, a gente já passei aqui dos 45 minutos que eu tinha combinado com o Aleph, mas só para concluir, eu gostaria de fazer uma leitura do poema de Maria Dolores, que eu gosto muito, do livro Preto de Amor, e o título é Conversa de Irmã. Eu acho que fala muito disso que a gente tentou refletir com vocês essa noite a partir de todas essas histórias, certo? E ela diz o seguinte: alma irmã, não te amedrontes na senda em que te renovas, ante o cadinho das provas do mundo a te constranger. Pela bússola da fé, já conheces como e onde a obrigação se te esconde nos vínculos do teu dever. Segue adiante e não temas as frases cruéis que escutas, calúnias, sarcasmos, lutas que te buscam destruir. Esses venenos da estrada, misturas de treva e lodo, desaparecem do todo se te detens a servir. Se a incompreensão te molesta, por mais que a mágoa te doa, suporta, ouvida perdoa, nas lides a que te dás. Quem elege no silêncio o apoio de cada dia, faz-se ponte de harmonia para o serviço da paz. No lar que o céu te concede, espera-te a confiança. Se o fel da intriga te alcança por sofrimento a transpor, converte o fio da sombra em convite à tolerância e apaga ofensa e distância para a vitória do amor. Alma irmã, nunca te esqueças de que a terra é a nossa escola. O que aflige ou desconsola são sempre lições de luz, dificuldade e desgosto das horas amarguradas significam tomadas de ligação com Jesus. Então, todas as dores desse mundo têm um porquê de ser, mas nós venceremos as dores, porque como Cristo disse, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós vamos chegar a esse momento de vencer as nossas dores, só é preciso a gente endireitar as nossas veredas. Muita paz, meus irmãos. A gente vou agora perguntar para Aleph. Se tem alguma pergunta, Aleph, algum comentário, para a gente ir para a nossa parte final. Até agora nenhuma, Lili. Por enquanto, agradecendo aqui as participações. Marcel Carlos, Marisaura, Mônica Serra, Yamazaki, Larissa Raulino, e Ildegarde Mota, Elvis Samuel, Antônio, Diego Souza, José André Souza, Vandigna Emiliana, Expedito, Clenilda, Adriano Santos, Zé Medeiros, José André Souza, Chico Cabral, Clenilda, Camila, Débora Williane, Expedito Neto, Clenilda, Jefferson ADM, Marília. Medeiros perguntou se não tinha como inverter. Também teve outra pergunta dessa. Não tem como inverter porque o primeiro quadro sempre fica em quem está iniciando a live, certo? Como foi um grupo espírita, não tem como ele aparecer na primeira imagem. Francisco Da Alberto, próxima vez a gente pode começar ao contrário, né, Aleph? Eu começo e chamo você, o grupo. Pode ser. Marília Cavalcante, Maciel Carlos, Gleice Kelly, Crescendo com Bernardo, Maiara Luz, Gardênia Cássia, Camila Silva perguntou a mesma coisa da inverter.
Nós já respondemos por quê. Rossana Cavalcante, do Jet de Mossoró, Drique Brito, Alec Andrade F, Adriana Melo, Cordelizando a Vida, Alana David, Cristiane Gonçalves, Gleice Kelly, Jéssica Rocha, Camila Silva, Jean Carlos, Joana Queiroz, Kaline Shirley, Maria Deus de Lima, Genilson Moura, Maciel Carlos, Joana Queiroz, Lívia Gabriela, Vitinho, Alcigério Queiroz, Marta Monte, Erlane Bessa, Dayana Thaís, Luan Tales, Janaína, Rosali, Marília, Igor Matheus, hoje teve gente, viu, Levi? Cícero Otávio, Karine Freire, Nicola Evski, Larissa, Vitória Araújo, Francisco Costa, de Açu, nosso companheiro de lutas espíritas aí, Sim. Lidejano Pereira, Maria Rodolfo, Fernando Tasso, Gardênia Cássia, William Max, Francisco Elcio, Chico Cabral, dizendo que a semeadura livre, a colheita obrigatória, Francilene Freire, Ellen Vidal, Keutri, professora Betânia Clébio, Bia Dantas, Agaciel, Chico Fernandes, Maria do Socorro, Romildes, Vinícius Silvestre, Maciel Carlos, Sandra Souza, Rafael Pevles, Pelicano Buscador, César Bessa, Simval Físico, Larissa dizendo que a explicação da história ficou muito boa, Jason Lima, Santana Flores, Mara, Rafinha Jéssica, hoje deu gente, viu? José Vasconcelos, Rafinha Jéssica, dizendo que tem muito orgulho de você, AP Silva, belíssimas palavras, Kaline M. Tavares, Fátima Ramos, excelente reflexão, Ariel, Minhas amigas lá de Açu. amando as histórias, Chico Fernandes, que a reencarnação é a mais perfeita lei de Deus, Verdade. Sara Bessa, cadê mais aqui? Cadê? Peraí. Te amo também, Kaline. Kaline colocando aí. Saudade das minhas amigas lá de Açu. Dos meus amigos. Pronto. Aí a AP Silva, você explica muito bem, parabéns. Chico Cabral. Tenho certeza que a palestra foi muito boa, pena que travou demais. Amo Dolores. Acho que foi a internet de Chico. Marisaura, pois aqui não travou nenhuma vez, eu também acho. Eu também acompanhei, não vi travar, não. Acho que foi a internet dele. Eriosvaldo, Camila Silva, sem perguntas, mas muitos pensamentos. Que bom. Sim, vamos conversando, Camila. Camila. Gabriela arrasa muito. Grupo Era Uma Vez do Remi, aplaudindo. Rosana Cavalcante, palestra muito clara, parabéns. Kaline Tavares dizendo que te ama, Lili. Sim, Maciel também. Carlos, perfeita, essa menina tem futuro, mas claro, impossível, parabéns. Meu eu anjo. identifiquei aqui o motivo do eco. Na nossa live passada, você estava com o microfone, com o fone de ouvido. Aí, estava tipo dando um retorno para mim, entendeu? Sim. Na próxima, a gente já sabe que o motivo foi esse. Ou você ou eu tem que usar o fone de ouvido. Entendi. Muito bem. Então tá, já leu aí todo mundo, né? Queria mais uma vez agradecer a todas e a todos, meus amigos queridos lá de Açu, do Semel, do Gé, né? Eu sempre digo que o Gé foi minha primeira casa, minha primeira escola espírita. Eu aprendo demais com essa casinha e para mim é sempre uma grande satisfação contribuir com o mínimo que eu puder, assim. Então, nunca vou me recusar a falar, mesmo ficando nervosa, tendo que... A gente, quando vai assumir a tribuna espírita, sabe da importância, então tem que estudar muito, tem que pesquisar muito, mas eu faço isso com muito amor, assim, e queria mandar um abraço, assim, especial para todos que nos assistiram, que ficaram até aqui. Lembrar mais uma vez, rapidinho aqui, da próxima live, dia 7/6, que vai ser com nossa querida Alcídia Batista, vai tratar do tema Evangelho no Lar. Dizer que todas as quartas-feiras ocorre aqui no Instagram o Evangelho no Lar com Soraya Vieira.
e que todas as palestras que são realizadas nos domingos, elas estão sendo disponibilizadas no canal do Grupo Espírita Renascer, no YouTube. Foi uma conquista também, né, Aleph, recente aí, de mais de 1.000 inscritos, e deu muito certo. Então, a gente está muito feliz com isso. Então, vocês podem, quem não pegou todo e quiser assistir, pode assistir depois, compartilhar com os amigos. É uma bênção a gente ter também mais esse portal de divulgação, certo? Somente agradecer, e eu gostaria de fazer a nossa prece final, para finalizarmos de fato a nossa live. Você pode colocar o som aí, Aleph? Eu posso colocar aqui, Aleph. Ah, deu certo. Então vamos mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, fechar os nossos olhos, agradecer ao Divino Mestre Jesus pela bênção desta noite, entre irmãos, entre amigos, realizarmos então esta palestra, que na verdade foi mais uma conversa sobre a lei de ação e reação, que compreendendo os desígnios dessa lei, nós possamos, Senhor, nos colocar à vossa disposição no compromisso sincero e singelo de vos servir, porque servindo-vos na figura dos nossos irmãos, estamos nós comprometidos com o nosso progresso espiritual e moral. Senhor, nessas noites tão difíceis que a Terra atravessa, seja pelo acometimento desse vírus, seja pelo ódio, pelo orgulho, pela vaidade que ainda imperam, somos mais ainda sedentos de Ti e te pedimos, Jesus, que cuide de cada um de nós, sobretudo, Senhor, dos nossos irmãos em sofrimentos ainda maiores do que o nosso. Que o Teu amor e que Tua paz seja esse farol a nos guiar, a alimentar as nossas vidas e o nosso intuito de vos servirmos sempre mais. Abençoa-nos, ó Mestre, para que possamos, cada um de nós, nos melhorarmos, fazendo da nossa vida a vontade do Criador. Que possamos, Senhor, ao finalizar este momento convosco, guardar em nossos corações as reflexões salutares para a nossa transformação moral e espiritual. Abençoa cada um de nós, seus irmãos menores, hoje e sempre, assim seja. É isso, meus irmãos, acho que a gente já está concluindo, né, Aleph? Fiquem todos com Deus, até nosso próximo encontro, e aqui no canal do Instagram até quarta-feira com Soraya Vieira. Um beijo, um abraço a todos.